TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 4 de junho. E você vai ver a seguir. Programa Bairro Presente é inaugurado em Petrópolis. UPA e Centro de Especialidades continuam interditados após mais de 100 dias de desastres que assolaram Petrópolis. Após 2 acidentes, Rua Professor Pinto Ferreira permanece em situação de risco. Escassez de medicamentos afeta petropolitanos. Morre petropolitana Pietra Ayumi, de 6 anos, após batalha de 4 anos contra o câncer. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. O governador Cláudio Castro inaugurou na última sexta-feira em Petrópolis o primeiro programa Bairro Presente para fortalecer a segurança pública do município. Na manhã desta sexta-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura lançaram em Petrópolis o projeto Bairro Presente, com a inauguração de um posto de policiamento avançado na Rua Teresa para fortalecer a segurança pública da cidade. O lançamento aconteceu no Centro de Moda e Serviços da Rua Teresa e contou com a presença do governador Cláudio Castro, do prefeito Rubens Bom Tempo, empresários do comércio e representantes do governo municipal e estadual. A segurança pública é a base de muito dessa recuperação. Sem segurança pública você não tem saúde, você não tem turismo, você não tem educação, você não tem desenvolvimento. A segurança pública é essa base. Apesar de Petrópolis já ser uma cidade de gozar de bons índices de segurança, após a tragédia a gente viu um aumento significativo e que havia necessidade desse investimento. A primeira unidade do Bairro Presente fora da região metropolitana, ela vem aqui para Petrópolis, mais uma vez demonstrando a prioridade que Petrópolis tem para o nosso governo. Foram cerca de 200 milhões de reais investidos tanto para a segurança pública quanto para a reforma dos batalhões de Petrópolis e a 105ª Delegacia de Polícia, que foi destruída pelas chuvas. Com a estrutura montada pelo Bairro Presente, a segurança pública de todo o centro histórico, englobando a Rua Teresa, Rua 24 de Maio, Rua 16 de Março, Rua do Imperador e o bairro do Valparaíso, vai ser reforçada com a atuação dos agentes por 24 horas todos os dias. Quando vem um programa desse, a base nossa aqui da 26º Batalhão, ele amplia o número de policiais. Não só amplia com o número de pessoas, de policiais, mas também ele faz o pagamento de uma possibilidade de uma hora extra para esses policiais. Aí eles conseguem fazer, de vez de um serviço, fazerem 2 serviços. Isso dá mais segurança, mais presença da Polícia Militar e, obviamente, o resultado é a baixa criminalidade e mais segurança para a população. E nosso município precisa, né? Foram anunciados ainda o investimento de 404 milhões de reais para as obras nas localidades da Rua Uruguai, Sargento Boening e Caxambu. Mas é preciso aguardar a licitação que está em fase final para que as obras sejam iniciadas. Além do que a gente desenvolveu ao longo desses 3 meses, que foi a infraestrutura de limpeza, os projetos de contenção do túnel extravasor. Hoje a gente já faz a reforma da delegacia, do batalhão da polícia e também a reforma de todos os conjuntos habitacionais. Esses investimentos hoje já atingem a marca de mais de 700 milhões. Além disso, de acordo com o prefeito Rubens Bom Tempo, um contrato foi assinado para que os conjuntos habitacionais que fazem parte do programa Casa da Gente também passem por reformas. A importância de incluir o conjunto habitacional, Claudinha. O Ângelo Augusto Zanato, das nossas casinhas lá do Carangola, que talvez seja hoje o conjunto que mais precisa de intervenção. E tenho certeza que vai ser sinalizado favoravelmente. E assim é um passo de cada vez. Para oficializar a abertura do programa, foi feito o descerramento da placa do módulo. 3, 2, 1 e... Aê! Secretário de Polícia Militar, Coronel Henrique, fazem este desenlace.
Na última terça-feira, a pequena Pietra Ayumi morreu em decorrência de um câncer que ela lutava bravamente há 4 anos. Nós aqui da TVC, a TV do Correio da Manhã, acompanhamos parte desse processo e deixamos aqui a nossa homenagem a ela, à mãe e a toda a família da Petropolitana. Amigos e familiares se despediram da pequena Pietra Ayumi, de 6 anos, que faleceu na última terça-feira e foi sepultada na tarde desta quarta-feira no cemitério em Itaipava. Desde 2019, Pietra e sua família vinham em uma árdua batalha contra a hipoplasia medular da menina e o câncer de mama com metástase óssea que a mãe de Pietra, Tatiana de Brito Almeida Campos, ainda enfrenta. De acordo com familiares, a pequena estava entubada desde o último dia 20 de maio. Em contato com a TV Correio da Manhã, a mãe da Pietra agradeceu as palavras de conforto e carinho de todos que ajudaram com a campanha Todos pela Pietra. Tatiana disse que Deus sabe o que faz, que é difícil entender, mas é preciso aceitar e prosseguir, e que agora, finalmente, a filha vai poder descansar e não sentir mais dor. A situação da rua Professor Pinto Ferreira, no centro de Petrópolis, é precária. Na última semana, uma mulher caiu dentro do rio depois que o corrimão em que ela estava encostada desabou. Após 2 acidentes, a rua Professor Pinto Ferreira, no centro de Petrópolis, ainda é motivo de preocupação para quem precisa passar pela via. Quase 4 meses após a primeira tragédia, as marcas ainda são visíveis. Resíduos no chão, marcas de lama e a rua cedendo são apenas parte do problema. O poste de energia está corroído e também tem risco de desabar. É buraco, é poda de árvore, principalmente tem 2 árvores para cair, uma em cima do caminhão de frete, uma em cima do pessoal do táxi. O mato cresceu bastante, a gente tem rato aqui, as calçadas estão todas quebradas, tem o poste ali, tá caindo, só tem uma beiradinha só para ele se desprender, entendeu? A rua cedeu toda, ali em cima ali, onde o pessoal do caminhão de frete, a gente cedeu um espaço deles aqui para baixo para ver se eles conseguem ficar parados. Em um vídeo divulgado nas redes sociais na última sexta-feira, mostra o momento em que uma mulher cai dentro do rio Quitandinha após parte do corrimão ceder. Segundo informações, ela sofreu escoriações e fraturou o pé. Marcelo foi quem socorreu a vítima e conta que o momento foi assustador. Ela estava com escoriações no corpo, no braço, na perna, no pé. E, aparentemente, pela dor que ela estava vendo, que você via que ela estava sentindo, eu acho que ela quebrou o tornozelo, porque estava muito inchado. E ela ficou aqui sangrando aqui no chão, na calçada, até depois de 1h30, quase 2 horas, que o bombeiro veio resgatá-la. Uma das principais preocupações é a estrutura da ponte, já que é possível ver trechos cedendo, rachaduras, além de parte do corrimão já ter caído. Após o acidente, uma equipe da prefeitura interditou o local. Bruno também presenciou a cena e relata a demora do resgate para chegar ao local. Ela ficou 1h40 esperando o socorro da parte do bombeiro e do SAMU. Aí o bombeiro jogava para o SAMU e o SAMU jogava coisa. O bombeiro estava com uma ocorrência grande que eles falaram, ligando para o SAMU e se esperar ela estaria aqui até hoje o SAMU, entendeu? Não veio socorrer ela. A gente falou que a queda era uma senhora, ela cortou o pé, teve outras escoriações e ficou nisso. Ela ficou muito tempo aqui aguardando isso. No dia 6 de maio, um carro caiu em um buraco aberto no mesmo local e precisou ser rebocado. O fluxo de veículos e pedestres é grande. As pessoas precisam passar pela ponte, que é um dos principais acessos para a Rua do Imperador, principalmente para quem vem da Rua Washington Luiz. Você não tem medo de passar aqui na ponte? Não. Eu acho que é tanta insegurança, mas a gente tem que ser mais forte, né? Realmente está horrível. Mas eu acredito que com essas tomadas de iniciativas, eu acho que isso vai ficar bem, se Deus quiser. Por enquanto, sem medo. Até porque no dia eu vi que a estrutura da ponte ficou bem tranquila também. O que prejudicou mesmo foi só a estrutura superficial, né, por cima. Nos meses de fevereiro e março, Petrópolis foi assolada pelas fortes chuvas do maior desastre socioambiental já registrado na cidade. Entre os locais que foram afetados estão a UPA do Centro e o Centro de Especialidades, que funcionava no mesmo terreno. Após um deslizamento, o espaço foi interditado e ainda não tem previsão para que as atividades sejam retomadas.
Há 106 dias, a UPA do Centro e o Centro de Especialidades Maria Célia Machado, que ficam no mesmo terreno em Petrópolis, precisaram ser interditadas depois de um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no início deste ano. No mês de abril, a Defesa Civil chegou a remover 40 toneladas de pedras nos fundos do local. E desde então, os atendimentos precisaram ser remanejados para outras unidades de saúde do município. Simplesmente tristeza, que eu já estou velho, vou fazer o quê? Aonde que eu vou me tratar? Todo mundo usa, né, cara? É muito necessário ali para todo mundo, inclusive eu já fui atendido e já fui salvo ali. E é triste, cara. Porque a gente tem que deslocar daqui lá para Cascatinha, acho que é no Cascatinha que tem uma, tem que deslocar daqui para lá. E chega lá também, às vezes não tem médico, cara, é viagem perdida. No local não há indícios de que obras estejam sendo realizadas. Em poucos minutos de observação, até mesmo pessoas comuns, ou seja, que não fazem parte da Defesa Civil ou Secretaria de Obras, conseguem identificar os riscos que a região ainda oferece. Há inclusive um bloco rochoso que aparenta estar solto. Quem busca por ajuda e vem na unidade de pronto atendimento no centro de Petrópolis encontra ela assim, fechada. O local, que deveria receber pacientes da urgência e emergência e também abrigava um centro de especialidades, parece mais um estacionamento, com diversos veículos pelo pátio. Por enquanto, os atendimentos pediátricos têm sido direcionados para o posto de saúde Leônidas Sampaio e para os hospitais Alcides Carneiro e Nelson de Saerpe, que também recebem adultos com sintomas respiratórios, assim como as UPAs de Itaipava e Cascatinha, sendo a última responsável ainda por atender pessoas vítimas de acidentes com animais peçonhentos. Luana é mãe do pequeno Arthur e relata que já precisou esperar cerca de 5 horas até conseguir ajuda para o filho. Às vezes fica muito cheio e não tem espaço para a gente ficar com as crianças. Eu já tive uma situação de ficar aqui 5 horas aguardando atendimento e foi complicado, porque tinha muitas mães, muitos bebês e não tinha espaço. Tinha que ficar todo mundo aqui do lado de fora na tenda e estava já de noite, então assim, complicado. Lá pelo menos tem um espaço para a gente ficar aguardando um atendimento. O Centro de Especialidade Maria Célia Machado atende pelo menos 20 especialidades e agora está localizado no Centro de Saúde Coletiva Manuel José Ferreira, na Rua Santos Dumont, no centro. Nós temos uma UPA Centro e ela precisa ter uma resposta, né? Nós precisamos ter uma resposta e a UPA Centro é muito necessário para todos nós. Então hoje, né, passando aqui para perguntar perguntar à gestão o que vai ser feito. Se tem uma resposta para nós, nós queremos uma resposta, nós temos esse direito de uma resposta de como vai ser, né, a UPA Centro, o que vai ser feito. E esperando essa resposta o mais rápido possível, porque o tempo está passando e ninguém fala nada. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis não informou quando e se a UPA do centro voltará a atender a população. O mesmo ocorre com o Centro de Especialidades. As farmácias de Petrópolis têm sofrido com a falta de alguns medicamentos importantes, como antigripais e antibióticos. Olha só. As farmácias de Petrópolis têm apresentado escassez de medicamentos importantes como antibióticos infantis. Com a instabilidade do tempo na cidade, as doenças respiratórias se tornam protagonistas e a procura por medicamentos para estas enfermidades aumenta. Damares conta que precisou ir em outra cidade para comprar medicamento para o filho que estava doente. Aqui em Petrópolis eu cheguei em algumas farmácias e ligar para muitas e nenhuma delas eu consegui medicação. Então, eu acabei solicitando minha rede de apoio, né? Solicitei a minha mãe, que mora em outro município, mora em Magé. E encontrando lá, né, tendo a receita, podendo comprar a medicação, eu acabei descendo a serra. E isso foi o único motivo de eu ter conseguido a medicação, porque aqui em cima não tem lugar nenhum, né? A gente chegou a questionar várias farmácias o que estava acontecendo, alguns não sabiam bem explicar. Uns diziam que era falta de insumo, então não estavam produzindo a medicação. Para quem vende, o problema começa já na produção, com a escassez da matéria-prima. A procura está bem grande. A parte de adultos ainda consegue encontrar com facilidade.
mas o infantil está bastante em falta de algum tempo. Os distribuidores só dizem que está em falta, mas pode ser que seja uma falta de matéria-prima. De acordo com a Abrafarma, cerca de 95% dos medicamentos dependem de matéria-prima vindas principalmente da China, que teve as exportações afetadas por conta da nova onda de Covid-19. A procura maior tem sido por antibióticos e antigripais. Algumas pessoas conseguiram garantir a medicação. Eu comprei Benegripe e dipirona. Às vezes está em falta, né? Mas às vezes a gente procurando outras farmácias, procurando bem, a gente encontra. O povo está tudo gripado, né? E você vai ver depois do intervalo. TCE emite parecer favorável às contas do ano de 2021 do governo Cláudio Castro. Setor têxtil terá regime tributário com incentivos para empresas de Petrópolis. Deputado federal afirma que cerca de 90% dos empresários já receberam linha de crédito. Novo deslocamento rochoso é registrado no distrito da Posse. Prefeitura de Nova Friburgo redefine gestores de 2 secretarias. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro emitiu parecer favorável às contas de 2021 do governo de Cláudio Castro, no Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade. Há 7 anos, o governo não recebia essa aprovação por parte do TCE do Rio. Só nos últimos 4 anos, o Estado do Rio de Janeiro teve 6 governadores afastados do cargo por enfrentarem problemas na Justiça. 5 deles foram presos. Mas no ano de 2021, o cenário mudou. Na segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do ano passado do governador Cláudio Castro. Todos os conselheiros votaram a favor da aprovação. As contas de governo de 2021 do Estado do Rio de Janeiro foram aprovadas por unanimidade e sem apontar qualquer irregularidade pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso é resultado de uma gestão responsável e transparente conduzida pelo governador Cláudio Castro, algo que não acontecia desde 2015. Agora as contas seguirão para a Alerj, onde serão julgadas de forma definitiva, conforme dita a legislação. Um dos objetivos do julgamento do TCE é averiguar se foram cumpridos os limites constitucionais de investimento em setores vitais da administração pública estadual, como a educação e a saúde. Nessa primeira área, o destaque ficou por conta do termo de ajustamento de gestão, no qual o Estado se compromete a recompor os valores que não foram aplicados na manutenção e no desenvolvimento do ensino. O termo prevê um investimento adicional de R$ 175 milhões anuais, além do mínimo constitucional nos próximos 20 anos. Após o parecer favorável do tribunal, as contas seguem para análise da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a quem cabe o julgamento final de acordo com a legislação. Petrópolis vai ter um regime especial de tributação para empresas do setor têxtil até o final de 2025. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. O setor têxtil de Petrópolis acaba de ganhar um novo incentivo para impulsionar a recuperação econômica. Uma nova lei estabelece uma alteração no regime tributário para o setor, onde o fabricante sediado em Petrópolis não vai precisar pagar o ICMS, que é o imposto cobrado nas operações de saída de mercadorias. A medida se tornou possível devido à aprovação do projeto de lei dos deputados Luiz Paulo Correia da Rocha, André Siciliano e Lucinha, que alterou a Lei da Moda. Dessa maneira, a gente faz com que essa indústria têxtil, quem trabalha nesse ramo, tenha um incentivo na questão do ICMS, a retirada de um imposto que é importante para o Estado,
mas principalmente pelo momento que vive a cidade de Petrópolis, que a gente possa dar um apoio para quem está investindo, para quem gera emprego aqui na nossa cidade. Todos nós sabemos, né, que essa área é uma área um tanto quanto carente que precisa de incentivo. Com as fortes chuvas que atingiram a cidade nos meses de fevereiro e março, os setores de comércio e turismo foram fortemente impactados. Lojas da Rua Tereza e do Centro Histórico tiveram prejuízos incontáveis e outras fecharam as portas. O impacto também afetou o setor têxtil e, por isso, o novo regime pode auxiliar na recuperação econômica. Legal registrar que o próprio deputado Luiz Paulo tem uma lei que dá a Petrópolis o título de capital estadual da moda. Então isso vem de encontro à atuação dele no parlamento, a nossa questão de vocação local do ponto de vista da indústria têxtil. Ou seja, a redução do imposto sempre favorece a quem quer investir na cidade, a quem quer empreender, a quem quer gerar emprego. E a gente sabe muito bem que depois, né, dessas tragédias que nós vivemos, a gente precisa de viver um novo tempo. A gente precisa de recomeçar, dar a volta por cima. E eu tenho certeza absoluta que essa nova legislação vai impactar diretamente nisso, na geração de empregos, de oportunidades, nos investimentos nessa área tão específica, né? Desde a pequena costureira, que vai ter que comprar o seu tecido, né? Todos os seus equipamentos e tudo mais para poder produzir, a própria nossa Rua Tereza, o Polo de Modas do Bing, a nossa feirinha, que também vive, né, dessa questão da área têxtil, e até as grandes confecções que nós temos na cidade. O autor do projeto, o deputado Luiz Paulo, é presidente da Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele criou a iniciativa por acreditar que a lei da moda tinha que ter uma adaptação visando as calamidades públicas que ocorrem na região serrana. De acordo com o deputado federal Vinícius Fará, cerca de 90% dos empresários petropolitanos receberam a linha de crédito disponibilizada pela AG Rio. Após as chuvas que atingiram Petrópolis em fevereiro e março, o governo do estado disponibilizou aos empreendedores recursos para auxiliar na reconstrução do comércio. Foram mais de 200 milhões de reais liberados pela AG Rio a juros zeros para que os empresários pudessem pegar entre 5 a 500 mil reais. De acordo com o deputado federal Vinícius Fará, a medida foi importante não apenas para apoiar os empreendedores locais, como também reativar a economia de Petrópolis. Ele conta que o número de empresários petropolitanos que já receberam o empréstimo é alto. Até o último levantamento que eu tinha, já quase 90% já tinham recebido esse recurso, e os que ainda não tinham recebido, o contrato já estava aprovado, estava naquela fase de tempo mesmo, de burocracia, para o dinheiro cair na conta do empresário. Mas hoje, mais de 90% desses 3.300 empresários receberam esse montante de valor, que beira hoje aí 207 milhões de reais. Essa ajuda do Estado, ela foi fundamental no momento que a cidade de Petrópolis parou, a economia parou, empregos seriam perdidos, e o governo faz a sua parte, liberando esse recurso. O deputado falou ainda da redução da alíquota de ICMS de 18% para 2%, voltada para as indústrias com sede em Petrópolis. A iniciativa foi criada em março para ajudar não somente as empresas do município, mas também para atrair novas empresas. E essa lei de 18% para 2% teve um papel fundamental. Para quem não tem uma ideia, é 8 vezes menos o tributo cobrado do ICMS para uma indústria. A empresa que fabricava o seu item e vendia e emitiu uma nota fiscal, ela é obrigada a pagar 18%. Com essa lei vai passar a pagar 2%, 8 vezes menos. E isso vai impactar para sempre a economia de Petrópolis, fazendo com que Petrópolis tenha novas empresas chegando, para as que já estão fiquem mais fortes, e também gerar milhares de novos empregos no dia a dia. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, oficializou mudanças no secretariado municipal na última terça-feira. As alterações ocorreram em 2 pastas: assistência social e cultura. Os novos gestores foram recebidos no gabinete do prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, e assumiram as novas funções nesta quarta-feira. As mudanças visam alinhar estratégias de gestão e de governo. A atual secretária de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude, Simone de Almeida, pediu exoneração do cargo por motivos de saúde, e a pasta será gerida, então,
pelo advogado Yuri Guimarães, servidor de carreira no município. Yuri tem experiência administrativa de 14 anos e passagem pela Câmara Municipal. Após o maestro Jofre Evandro pedir exoneração do cargo de secretário, a Secretaria Municipal de Cultura será conduzida por Daniel Figueira. Especialista em marketing e cursando pós em gestão pública, Daniel já atuou na Câmara Municipal de Nova Friburgo e, mais recentemente, atuava como subsecretário de governo. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis foi acionada na última quarta-feira para atender a uma ocorrência no Ingá, no distrito da Posse. Durante a manhã foi registrado um novo deslocamento de bloco rochoso na localidade. Uma equipe da Defesa Civil se dirigiu ao local para avaliação de riscos na região e, segundo o órgão, não houve o registro de vítimas ou danos em imóveis no local. E você vai ver depois do intervalo. MPRJ e Prefeitura de Petrópolis fazem vistoria em locais afetados pelas chuvas na 24 de maio. Senado Federal escolhe Petrópolis para lançamento do site em comemoração ao bicentenário da independência. 937 imóveis são vistoriados em amparo no combate à dengue. Casos de dengue no estado do Rio de Janeiro crescem 177% em 2022. Realizada no CRAS Meudon, conversa com a comunidade teve o intuito de estimular o consumo consciente. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria na comunidade 24 de maio na última quinta-feira. A vistoria, promovida pela procuradora Denise Tarim e membros da Prefeitura de Petrópolis, foi solicitada pela presidente da Associação de Moradores, Odete da Silva. Durante uma vistoria realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, na rua 24 de maio, foram verificados os pontos mais afetados na comunidade pelas chuvas do início do ano, como, por exemplo, a quadra esportiva. No final de abril, um acordo realizado na 4ª Vara de Justiça de Petrópolis teve como objetivo pedir que o Estado realize a regularização fundiária plena em algumas comunidades de Petrópolis. A comunidade 24 de maio seria o projeto piloto desta regularização. O MPRJ entende que o processo pleno vai muito além da entrega de título de propriedades, onde são tratados a saúde, saneamento básico e avaliações de risco. A ideia é que, junto das intervenções pós-tragédia nas comunidades, seja realizada também a regularização fundiária plena com o Instituto de Terras do Estado e outros órgãos do governo do Estado e da Prefeitura. Durante a visita, a Prefeitura vistoriou a quadra da 24 de maio, que ainda tem muitos entulhos desde a tragédia. No encontro, a CONDEP informou que vai começar a limpeza da quadra nesta sexta-feira e que o trabalho deve ser finalizado em 10 dias. Estavam presentes o prefeito Rubens Bontempo, a procuradora do MPRJ, Denise Tarim, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, o secretário de Obras, Almir Schmidt, e o presidente da CONDEP, Leonardo França. Os casos de dengue aumentaram no estado do Rio de Janeiro. Apenas entre janeiro e maio de 2022, o crescimento foi de 177% se comparado com o mesmo período de 2021.
Os dados do Boletim Epidemiológico da Dengue de 2022, feito pela Secretaria de Estado e Saúde, mostram que os casos de dengue no estado do Rio de Janeiro cresceram 177,6% nos primeiros 5 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Um aumento ainda mais alarmante quando comparado ao ano de 2020, quando o crescimento foi de 20,5%. Existem alguns tipos diferentes de dengue, né? A dengue 1, 2, 3, 4 e 5. No Brasil, só as 4 primeiras existem, fazem parte aqui do que nós estamos mais expostos. Isso, o que significa? Que se existem esses 4 tipos de dengue no território, né, no Brasil, significa que nós temos a chance, temos o risco de contrair dengue 4 vezes. E a gente sabe que cada vez que uma pessoa contrai a dengue, no momento futuro, num outro momento, ele vai ter alguns sintomas mais graves. Quais são os sintomas da dengue? Febre, dor de cabeça, prostração, dores musculares, dores das articulações, dores atrás dos olhos, também é uma coisa muito comum, coceira, né, prurido pelo corpo e algumas áreas de vermelhidão. No Brasil, esse ano foram registrados 4.000 casos da doença. Só no Rio de Janeiro foram cerca de 1.600 notificações. Cerca de 33,7% dos municípios foram responsáveis por este resultado. Em Petrópolis, no mês de abril, a Coordenadoria de Vigilância Ambiental realizou o levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti de 2022. O resultado mostrou que o risco foi menor do que 1%, o que é considerado baixo pelo Ministério da Saúde. As estatísticas da Secretaria de Saúde mostram que de janeiro a abril de 2021 foram registrados 3 casos de dengue na cidade, enquanto no mesmo período deste ano houve apenas 1. As próximas etapas do Lira devem acontecer entre os dias 20 e 23 de junho e 3 a 6 de outubro. É importante reforçar que com algumas atitudes simples é possível evitar a proliferação do mosquito. A forma clássica de proteção é o combate ao mosquito. Obviamente, não deixar a água parada, lixo em céu aberto, limpar as calhas, limpar a caixa d'água, deixar elas tudo tampadinho como devido para evitar que a água limpa esteja exposta ao ambiente e que seja um lugar para que o mosquito possa se multiplicar, né? Se a gente consegue combater o mosquito, se a gente atrapalha que ele se reproduza, obviamente vai ter menos casos de dengue no nosso território, assim como zika, assim como chikungunya também, é bom lembrar. E ainda falando sobre o combate à dengue, no último sábado, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio dos agentes de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde, realizou um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. O mutirão feito para coibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor de doenças como a dengue, a zika e o chikungunya, resultou em 937 imóveis vistoriados em Amparo e no loteamento Tiradentes, em Nova Friburgo, durante o último sábado. As atividades foram feitas devido ao aumento de casos de dengue em Nova Friburgo, especialmente no 4º distrito. Agora, com um maior número de profissionais, as ações de visita domiciliar estão sendo realizadas com mais frequência, seguindo todos os protocolos contra a Covid-19. Para combater o mosquito e outras arboviroses, é necessário manter a caixa d'água e as lixeiras tampadas, deixar baldes e garrafas com a boca virada para baixo, colocar areia nos pratos de plantas, guardar pneus em locais cobertos e limpar o quintal e a piscina. Na última sexta-feira, o Senado Federal esteve em Petrópolis para uma das primeiras comemorações do bicentenário da Independência. Para celebrar a data, um website interativo que conta a história da independência do Brasil foi lançado. Com a presença do governo do estado do Rio de Janeiro e do Senado Federal, foi lançado em Petrópolis, na manhã desta sexta-feira, um site de comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Com a plataforma, o usuário vai ter acesso a um conteúdo sobre os processos de independência do país de Portugal. É como parte desse projeto que a comissão lança hoje um website chamado de Itinerários Virtuais da Independência, produto da cooperação com o Projeto República da Universidade Federal de Minas Gerais, que narrará histórias sobre o longo e complexo processo que conduziu à independência do Brasil, considerando as diferenças regionais, diversidade de projetos, negociações, conflitos políticos e militares.
O governador Cláudio Castro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os senadores Randolph Rodrigues, Carlos Portinho e Jean Paul Prats, além do deputado federal Hugo Leal, marcaram presença no início das comemorações da independência. Nós resolvemos abrir no Brasil as celebrações em nome do Senado Federal pelos 200 anos, em Petrópolis pelo duplo significado, e sobretudo como uma forma de homenagear o povo de Petrópolis pela resiliência e pelo momento difícil que atravessou e que está atravessando no curso desse ano. Essas são as razões que nos levam. É um orgulho para nós do Fluminense que esse lançamento seja hoje aqui, uma cidade que ainda chora a tragédia de fevereiro, mas que com certeza, numa atitude brava de seus moradores, começa a se recuperar. O evento contou com cerca de 60 alunos da Escola Municipal Maria Campos da Silva, que foram prestigiar a comemoração. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, também esteve presente no auditório da Universidade Católica de Petrópolis. É importante a gente perceber que todos os dias estamos fazendo história e que ela precisa ser recontada de diversas formas e a gente precisa ter a responsabilidade de fazer com que a nossa história seja contada a partir daqueles que nos forjaram, que foram importantes. O website foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. A plataforma multimídia vai indicar processos da narrativa histórica de independência. O objetivo é criar interação entre a internet e a sala de aula. Com animações, fotos e documentos históricos, fica muito mais fácil criar uma comunicação entre alunos e pessoas interessadas sobre o processo de independência do Brasil. A novidade este ano é que o Brasil convidou Portugal para as comemorações da independência. O importante desse material que lançamos hoje é que conta que a Revolução não foi só o grito do Ipiranga. A Revolução foi um processo, ou melhor, a independência foi um processo, resultado de revoluções que ocorreram naquele momento. É a única pátria do planeta que celebra sua independência, fazendo referência aos seus laços com a nação que foi colonizadora. Durante a reunião, também foi anunciado o envio de novas verbas federais para auxiliar na reconstrução de Petrópolis. Os recursos federais são importantes para a reconstrução da cidade, para o reposicionamento da cidade, para a elevação da autoestima da cidade. Isso se faz através de dinheiro, de recurso público de fato. O prefeito Rubens Bontempo ressaltou a importância das verbas enviadas para a cidade depois das tragédias e garantiu a entrega das obras do Palácio de Cristal e a Catedral São Pedro de Alcântara. Todo mundo está vendo que Petrópolis já está sendo reconstruído, o centro histórico já se transformou realmente num canteiro de obras, obras estão chegando na periferia, estamos dragando também todos os nossos rios e quero aproveitar para convidar também todos os senadores para estarem aqui no dia 1º de julho, que é a inauguração da nossa catedral e do Palácio de Cristal. O Centro de Referência da Assistência Social Meudon, em Teresópolis, realizou na última segunda-feira uma palestra informativa sobre alimentação alternativa, voltada para as famílias assistidas pela unidade, dentre outros assuntos. O reaproveitamento de alimentos foi a principal temática tratada durante a roda de conversa. Ministrada pela psicóloga e instrutora técnica Aparecida Ximenes, a palestra mostrou aos participantes a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento dos adultos e principalmente das crianças, e como é possível manter esse estilo de vida gastando pouco e utilizando os alimentos por completo, sem nenhum tipo de desperdício, evitando assim o consumo de alimentos ultraprocessados e priorizando o consumo de comida de verdade. Além da conversa, foi oferecido para os presentes café da manhã com itens como biscoitinhos, bolos e sucos feitos com alimentos que geralmente são descartados pela maioria dos consumidores, como cascas de frutas e talos de hortaliças, para provar aos presentes que, além de possível, uma alimentação sem desperdício também pode ser bonita e gostosa. Ao final da palestra, todos receberam um livrinho com receitas dos quitutes que foram consumidos durante o evento.
Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.